Olá! Sejam muito bem-vindos. A noite está linda, cheia de estrelas. E o nosso fogo já está aqui, estalando no centro da roda. Podem chegar. Esse é o canal Lenda dos Orixás. E é aqui que a memória dos nossos ancestrais ganha vida e voz. Venham, cheguem mais perto, deixe o calor da fogueira abraçar vocês e preparem o espírito, porque hoje a gente vai ouvir um Itã, uma daquelas histórias sagradas, a história da jornada de Oxalufã, o Grande Pai, o mais velho e mais respeitado de todos os orixás. Então, Oxalufã, o senhor da paz, o senhor dos panos brancos, sentiu no peito aquela saudade imensa de seu filho, Xangô. Xangô, que era o grande e poderoso rei de Oió, o senhor do trovão e da justiça. E com essa saudade apertando, ele decidiu: vou fazer a longa jornada para rever meu filho. Mas como todo sábio faz, antes de botar o pé na estrada, Oxalá foi consultar um babalaô, um oráculo. E a resposta, olha, foi um aviso bem sério. A jornada será desastrosa. Só que coração de pai é teimoso, né? E diante da insistência dele, o adivino deu uma condição, que não era bem um conselho, era na verdade a única chave para sua sobrevivência. Para se proteger, ele tinha que levar 3 mudas de roupa branca, que são símbolo da sua pureza. Tinha que levar também limão da costa e sabão da costa, para limpar qualquer impureza do caminho. Mas a proteção mais importante de todas era um voto. Um voto de aceitar absolutamente tudo que o destino colocasse na frente dele, sem soltar uma queixa sequer. Uma prova de paciência, de obediência e, principalmente, de silêncio. E foi assim que o velho rei começou a sua caminhada. Os passos dele eram lentos, sabe? Marcados pelo ritmo do seu cajado sagrado, o Opachorô, que a cada toque no chão parecia que unia o céu e a terra. E claro, na primeira encruzilhada do destino, quem ele encontrou? Exu, o senhor dos caminhos, sempre testando a fé dos viajantes. Disfarçado, Exu pediu uma ajuda para carregar um pote bem pesado de azeite de dendê. Oxalá, fiel à sua promessa, não pensou 2 vezes, mas Exu, com aquela malícia de quem quer testar os limites, deixou o pote virar, derramando todo aquele óleo vermelho e grosso, manchando a brancura pura das vestes de Oxalá. E o que Oxalá fez? Sem uma única palavra de raiva. Ele foi até o rio mais próximo, a água limpou a mancha, o sabão purificou o tecido, e ele, com toda a calma do mundo, vestiu sua segunda roupa branca e continuou. Mas o teste ainda não tinha acabado. Mais na frente, lá estava Exu de novo, agora com um saco de carvão. O desafio se repetiu e o branco impecável foi coberto pela poeira negra da terra. E pela terceira e última vez, Exu o esperava. Dessa vez com um pote de melado escuro e pegajoso. O branco mais uma vez se entregou ao escuro. E pela terceira vez, sem quebrar o seu voto de silêncio, Oxalá simplesmente se banhou. Vestiu sua última roupa limpa e seguiu seu caminho. A paciência dele era do tamanho de uma montanha, e a sua alma estava em paz, porque ele estava honrando a palavra que deu. Já bem pertinho dos portões de Oiô, Oxalá viu um cavalo branco que ele conhecia muito bem. Tinha sido um presente dele mesmo para Xangô. Vendo o animal ali solto, ele pensou: vou levar de volta para o meu filho. Um ato de cuidado. Só que os olhos dos guardas só conseguiram ver o que estava por fora, um velho, de roupas sujas, corpo cansado. Eles não reconheceram o grande pai. Viram só um andarilho com o cavalo do rei. E ali na terra do rei da justiça, a maior das injustiças foi cometida. Sem fazer uma única pergunta, o acusaram de roubo, o agrediram sem piedade e o jogaram na masmorra mais escura do reino. E por 7 longos e terríveis anos, Oxalá ficou ali, esquecido. E como um inocente estava preso nas terras do rei da justiça, uma maldição caiu sobre Oió. No primeiro ano, a seca começou. No terceiro, as doenças se espalharam. No 5º ano, as mulheres se tornaram estéreis. E no 7º ano, a única coisa que reinava em Oió era a desesperança. Vendo seu reino desmoronar, Xangô, completamente desesperado, foi também buscar a sabedoria de um babalu. E a resposta do oráculo não foi um sussurro, foi um trovão que ecoou a terrível verdade. A causa de tanto sofrimento era uma falha no julgamento do próprio rei. Uma injustiça terrível, um ancião inocente estava esquecido, definhando numa de suas prisões. Xangô correu como nunca para os calabouços. E lá, no meio da sujeira, do abandono, ele reconheceu o próprio pai.
A vergonha e o arrependimento o atingiram como um raio. Como ele, o símbolo da justiça, pôde cometer um erro tão devastador? Mas Xangua não perdeu tempo se lamentando. Ele ordenou imediatamente um grande ritual de reparação, não só para o seu pai, mas para o reino inteiro. Todo o povo se vestiu de branco, a cor de Oxalá. Em silêncio absoluto, um silêncio de arrependimento, todos foram até as fontes sagradas buscar a água mais pura para lavar não só o corpo ferido do velho rei, mas a mancha da injustiça que tinha contaminado todo o reino. É um momento muito forte na história, né? A gente quase sente o alívio quando as águas começam a lavar tudo. E é em momentos assim que a gente entende a força de uma história. Se essa lenda tá aquecendo sua alma, se tá te tocando de alguma forma, deixa seu axé aqui pra gente em forma de um like e se junta à nossa roda, se inscrevendo no canal. É assim que a gente mantém essa chama sempre viva. Oxalá foi honrado, recebeu grandes festas, mas seu corpo estava fraco demais e seu coração muito triste. A única coisa que ele queria era voltar para casa. Só que a jornada de volta era longa demais para suas pernas já tão cansadas. Foi então que Xangô pediu a Ayará, um orixá jovem, cheio de força e vigor, que se tornasse as pernas e os braços de Oxalá. E com uma devoção e uma paciência imensas, Ayará colocou o velho rei em suas costas e começou a longa caminhada de volta para casa. A força da juventude, a serviço da sabedoria. Essa viagem de volta foi lenta, feita com muito cuidado. De dia, os passos de Ayará eram firmes na estrada. E à noite, sob o céu estrelado, ele acendia grandes fogueiras. O fogo aquecia o corpo envelhecido de Oxalá e as histórias que Ayará contava, histórias de um povo arrependido, curavam a alma e o espírito do velho pai. E aqui, gente, nessa imagem de um jovem carregando um ancião, tá a lição mais importante de toda essa história. É o laço sagrado que une as gerações. A força da juventude tem que servir, proteger e honrar a sabedoria da velhice. É nesse respeito que a tradição se fortalece e que o conhecimento dos nossos ancestrais continua fluindo de um para o outro. E escutar quem veio antes da gente, sentar ao redor da fogueira para ouvir o que eles têm a dizer, isso é a essência da oralidade. Essa é a nossa fogueira, a que impede que os fundamentos sagrados se percam com o tempo, a que impede que o conhecimento ancestral se apague. E agora, a chama dessa história dessa fogueira é passada adiante. A responsabilidade de manter essas lendas vivas, de carregar a sabedoria dos mais velhos, agora é de cada um que ouve. Então fica a reflexão. Que história ancestral cada um de nós vai escolher manter acesa dentro de si? Muito axé para todo mundo.